Fala, imigrante, beleza? Douglão aqui na área e eu vou falar hoje sobre um assunto que você provavelmente vai adorar: renda passiva. Aquele negócio de você não querer mais trabalhar, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mês ali caindo na conta, você na rede, tomando uma aguinha de coco e todo mês caindo aquela graninha na sua conta. Eu acho que esse é o sonho de todo ser humano na face da Terra. Bom, hoje eu vou explicar para você uma forma de renda passiva, que é o fundo de investimento, e vou comparar ele com o mais comum investimento em renda passiva, que é você comprar casas e pôr elas para alugar. Então hoje eu vou fazer uma comparação. Será que é melhor eu comprar casas e colocar elas para alugar, ou será que é melhor eu investir em fundos de investimento imobiliários e receber os aluguéis ali todo mês? Então eu vou fazer essa comparação logo após a vinheta. Vai lá. Bom, para quem me conhece sabe que eu dou aula para o pessoal que mora fora do Brasil e tá louco para aprender a investir aqui no nosso país, no país onde a pessoa nasceu mesmo, né? Muitos querem voltar para cá, outros querem manter investimentos aqui só para poder ter um plano B, mas, verdade seja dita, 99% dos meus alunos são moradores da Austrália, da Europa, dos Estados Unidos, e eles querem aprender a investir no Brasil. E uma coisa que desde pequenininho eu me lembro, não sei se você vai lembrar, eu tô aqui, vou ter que revelar um pouco minha idade, mas lá nos anos 90 eu lembro que tinha uma moda que eram os DKSEGs. Os DKSEGs eram japoneses que iam trabalhar no Japão. Isso tem até hoje, mas não é tão famoso, pelo menos eu não vejo tanta gente mais fazendo isso, mas tinham as pessoas que iam para o Japão trabalhavam igual maluco lá nas fábricas, 10, 12, 15 horas por dia e conseguiam juntar uma boa grana. E depois eles vinham para o Brasil. E eu conheci muitos que foram para lá, alguns viraram amigos meus. Tenho muitas pessoas que ainda tenho contato até hoje que tiveram essa experiência de trabalhar lá no Japão, voltar para o Brasil com uma grana, e aí eles tinham aquela dúvida do que fazer com o dinheiro. Bom, nos anos 90, o mais comum a se fazer era o quê? Comprar imóveis e você colocar para alugar. Então você meio que estava garantindo sua aposentadoria ali, colocando os imóveis para alugar, e todo mês você tinha uma renda que você podia utilizar, né? Esse é um tipo de renda que a vantagem é que você não tem que ficar muito que apostando, né? Ou trabalhando demais, você não tem que ficar comprando e vendendo, né? Para ganhar dinheiro com lucro disso, nem nada. Você simplesmente aluga e a pessoa paga para você uma porcentagem do valor daquele imóvel. E aí você vai ganhando esse dinheiro todos os meses. Bom, e agora que a gente está aqui num momento um pouco mais moderno, a gente tem os fundos de investimento imobiliários, famosas FIIs ou fundos imobiliários, né? E essas FIIs também são muito parecidas com esse tipo de investimento mais antigo, que é você comprar um imóvel e alugar. É muito parecido, só que a diferença é que eles são negociados na Bolsa de Valores e eles têm algumas particularidades que se diferem dos imóveis padrão, vamos chamar assim, dos imóveis tradicionais. Então, eu vou explicar hoje, tintim por tintim, vou explicar bem explicado, com muitos detalhes, a diferença e as vantagens e desvantagens de cada um desses investimentos. E eu garanto que você vai sair desse vídeo aqui com uma decisão tomada de qual é o melhor tipo de investimento para a sua realidade. Não se esquecendo, antes de eu começar a explicar, não se esquece de apertar o botãozinho de like aqui embaixo e também se inscrever, colocar o sininho, fazer o pacote completo aí de ajuda para o Douglas fazer mais vídeos no futuro. Bom, vamos lá. Primeiro fator. Cara, não adianta, eu vejo um monte de gente falando, o quanto você recebe, o dividendo não é importante, o importante é segurança, o importante é isso, o importante é aquilo. Cara, eu vou começar pelo mais importante, dividendos, ou seja, o retorno que você tem sobre o seu investimento. E aí, eu fiz um negócio muito louco que vai te deixar muito esclarecido sobre isso. Eu simplesmente comecei a pesquisar preços de casas, tanto para alugar como para morar no Brasil inteiro. Eu entrei num site chamado Viva Real, não ganho nada para falar desse site, mas foi esse site que eu utilizei, vou ser bem claro aqui para você ver. Eu entrei nesse site e comecei a procurar casas para vender e alugar no Brasil inteiro. Cidades grandes como Campinas,
como Porto Alegre, cidades médias, também procurei algumas cidades de médio porte, até chegar, a única que eu não encontrei foi uma cidadezinha chamada Alexandria, no Rio Grande do Norte, não tinha nenhuma casa para vender, nem para alugar lá, pelo menos nem no mapa do site do Viva Real apareceu. Eu acho que o editor vai sacar minha piada. Rapaz, vocês têm um de prova aí, ele tirou onda com minha cidade que eu gosto tanto, mas tá bom, vamos continuar o vídeo aí. E aí, eu comecei a procurar casas e fui achando casas de tamanhos e preços diferentes e também ainda incluí algumas salas comerciais para poder fazer parte dessa conta, porque a tendência de você comprar uma sala comercial é alugar um pouquinho mais caro, você tem um retorno um pouquinho maior sobre o investimento. Bom, então eu fui fazendo isso, fui fazendo uma extensa pesquisa em várias cidades do país e fui colocando tudo numa planilha, o preço da mesma casa, eu só procurei casas que estavam para alugar e para vender ao mesmo tempo. Como essa casa aqui, por exemplo, que é lá em Campinas, e ela tá à venda por R$698 mil e o aluguel pedido aqui é de R$2.990. Ou esse apartamento aqui, né, que fica lá em Salvador e tá custando R$170 mil se for para vender e R$1.100 se for para você alugar. Então vamos fazer esse pequeno exercício. Se eu comprar um apartamento de R$170 mil, em teoria esse é o aluguel que vale, né? Esse é o aluguel que eu receberia como pagamento, né? Esse é o aluguel que eu receberia todo mês se eu alugasse esse apartamento. Então eu vou investir R$170 mil e vou obter todo mês R$1.100, certo? Quando eu faço uma relação do valor que eu vou investir e o valor que eu vou receber, eu tenho uma siglazinha que você já deve ter ouvido nos meus outros vídeos. Essa sigla é o DY, Dividend Yield, ou dividendo ou retorno, chame como quiser. Eu vou chamar de DY aqui para ficar mais fácil, mas o DY nada mais é do que a porcentagem que você vai receber em relação ao valor que você investiu. Então vamos supor, para arredondar aqui, vamos pensar que você comprou um imóvel de R$500 mil e esse imóvel vai te dar um aluguel de R$5 mil. Então a gente está falando aqui de 1% de retorno do investimento. Aí também eu posso trazer um outro indicador que é o inverso, que é o payback. Payback é o tempo que você demoraria para receber todo o seu dinheiro de volta, ou seja, dobrar o seu dinheiro. Então vamos pensar que você comprou uma casa de R$500 mil e você recebe R$1.000 por mês. Você vai demorar 500 meses para receber de volta os R$500 mil que você investiu. Ou seja, em 100 meses você tem todo o seu dinheiro de volta, mais o valor da casa que você investiu, certo? A casa continua sendo sua. Isso é chamado de payback, tá? É o tempo que você demora para receber 100% do seu dinheiro em forma de dividendo. E aí eu descobri informações muito legais. Primeiro, eu descobri que quanto mais barata for a casa, quanto menor o padrão, quanto menor o preço daquela casa, do apartamento, da sala comercial, maior é meu índice de retorno, maior é meu DY, ou seja, eu invisto menos e recebo mais. Então, eu descobri que casas até R$300 mil dão uma média de 0,63% ao mês. Logo em seguida eu separei as casas que vão de uma faixa de R$300 mil a R$700 mil e descobri que elas dão 0,46% ao mês, ou seja, bem menos do que as casas mais baratas. E depois eu fui para as casas acima de R$700 mil, tá? Que dão um retorno um pouquinho abaixo, quase igual, de 0,44%. E olha que louco, a casa que tem o DY maior era uma casa de R$120 mil com R$900 de aluguel. Esse foi o recorde que eu achei de maior dividendo, ou seja, melhor retorno possível em porcentagem. E a casa com pior rendimento foi uma casa de R$7,5 milhões que paga um aluguel de R$25 mil ou míseros 0,33%. Você pode pensar, poxa, R$25 mil por mês é um bom aluguel. É bom para quem paga, que está pagando super barato. Para quem recebe, esse cara tá no investimento horrível. Horrível. E eu posso também falar a média geral, a média brasileira geral, que eu achei que foi de 0,43%. Olha só, a média geral, é claro que as casas maiores elas trouxeram essa média para baixo, então a média geral ficou de 0,43%. Então, resumindo, você vai ver um gráfico aí em que tem no eixo horizontal o preço das casas e no eixo vertical
o dividendo recebido. E você vai reparar que mesmo sendo um zigue-zague, tem uma linha amarela, né, indicando a linha de tendência. Então, quanto mais cara vai ficando a casa, o seu DY vai caindo. E quanto mais barata a casa, ela tende a ter um retorno maior. Então, assim, primeira coisa, se você tem 7,5 milhões guardado aí debaixo do seu colchão, não compre uma casa só. Compre a vila inteira de casas mais populares que você vai ganhar muito mais dinheiro com aluguéis, tá bom? Agora, continuando o meu estudo, eu fui fazer essa comparação de retorno nos fundos imobiliários. E aí foi um pouco mais fácil, porque daí tem um site chamado Funds Explorer que tem um botãozinho chamado Ranking de FIIs. E eu fui lá e roubei os dados, no bom sentido. Eu roubei os dados que tinha lá e coloquei tudo numa planilha e organizei tudo para chegar nestes resultados. Bom, primeiro eu peguei a lista de todos os fundos imobiliários listados na bolsa e arranquei aqueles que são porcaria, aqueles que não estão dando renda nenhuma há um ano. Não importa porquê, não faz parte desse vídeo, mas existem vários fundos que não trazem renda há um ano. Então não é esse que a gente vai focar, a gente vai focar naqueles que estão pelo menos há um ano dando rendimento. Então é esse que eu peguei. Deu um total de 154 fundos. E o que eu fiz? Eu fiz uma simulação como se eu comprasse uma cota de cada fundo. E aí, se eu comprasse uma cota de cada fundo, eu investiria R$ 21.195,84. Esse seria o investimento se eu comprar uma cota de todos esses 154 fundos que eu listei aqui. E eu também fiz uma conta retroativa com os últimos 12 meses de rendimento desses fundos. E aí, se eu tivesse comprado esses fundos há um ano atrás, eu teria recebido R$ 1.774,89 em um ano, ou seja, 8,37% em um ano e muito mais do que aqueles míseros 0,43 mensais do aluguel tradicional, que se fosse somado no ano, daria 5,14%, ou seja, 8,37% versus 5,14, que é o rendimento médio do aluguel tradicional. Agora, não é só o rendimento que vai fazer você mudar de ideia, né? Vai fazer você vender todas as suas casas de aluguel e correr para comprar fundos imobiliários na bolsa, né? Então tem outros pontos que são muito importantes e aí eu vou destacar alguns aqui de um jeito um pouquinho mais rápido. Primeiro ponto, diversificação. O que é isso? Diversificação. Pensa o seguinte, se você tem R$500 mil e você compra uma casa, legal, comprei uma casa de R$500 mil. Se você conseguir alugá-la, ok, você vai receber o seu dividendo lá, você vai receber seu aluguel certinho todo mês. Não importa aqui o quanto, mas você vai receber todo mês um aluguel. Mas de repente, o seu inquilino decidiu sair do imóvel e ele saiu num mês. É muito difícil você alugar logo em seguida, logo no mês seguinte, a casa de novo. Provavelmente você vai ficar alguns meses sem alugar a casa. Então é como se fosse um botãozinho on e off, né? Ou tá alugado ou não tá alugado. E você, nos meses que tá alugado, você recebe, mas nos meses que não tá alugado, você não recebe nada. Então você tem um dividendo de X que vai cair para zero de um mês para o outro. Então é uma coisa assim, um pouco mais insegura, porque você pode contar com aquele dinheiro e de repente ele, por um cancelamento de contrato, você parar de receber aquele aluguel gostoso. Agora, se você está com fundos imobiliários, você tem a possibilidade de comprar com R$500 mil um monte de fundos imobiliários. Eu acabei de dar o exemplo que se você comprar uma cota de 154 fundos que tem listados aqui, você investiria hoje R$21 mil mais ou menos. Então, ou seja, você consegue comprar um monte de fundos, não é o que eu recomendo, mas você consegue comprar vários fundos com bem menos investimento, ou seja, com investimento muito menor, né? Então, agora com a casa 500 mil é o que você pode fazer. Talvez você ainda consiga comprar 3 casas ou 4 de 100 e poucos mil, e aí você até diversificar e ter umas 3 ou 4 casas, né, com esse valor. Mas ainda é uma diversificação pequena. Se você tiver com 4 casas, por exemplo, e vamos pensar que elas tenham valores iguais de aluguel, uma ela para de alugar, vão sobrar 3 casas e você perdeu 25% do seu rendimento mensal porque uma casa está parada. Agora, segundo fator é a liquidez junto com a divisibilidade. Palavra difícil. Divisibilidade, ou seja, a possibilidade de você dividir, né? Então assim, liquidez, o que é liquidez? É a velocidade que você pode vender alguma coisa. Vamos lá, pensa comigo, imagina que você quer vender sua casa hoje. Você acha que se você colocar um anúncio
na internet hoje, anunciar no jornal da sua cidade, né? Você acha que você vai vender a casa amanhã? Ou você acha que provavelmente vai demorar alguns meses e talvez até anos para que você venda a sua casa? Então, casas, imóveis de tijolo, igual a sua casa, igual a casa que você está morando alugado, a casa que você é dono. Então, o imóvel é muito difícil de se vender. Você tem que contratar imobiliários, você tem que fazer anúncios, você tem que trazer pessoas para dentro da sua casa para ver, para visitar, negociar valor, ver financiamento com o banco, burocracia pra caramba para dar documento, provar que tem renda e não sei o que, e não sei o que. Então, muito provável que você demore meses para vender sua casa, tá? Então, liquidez de casa é horrível. Não dá para você depender da liquidez se você for trabalhar com casas, tá bom? Agora, fundos de investimento imobiliário, a liquidez é praticamente imediata. Todo dia os ativos estão sendo negociados na Bolsa de Valores e você pode vender com um simples clique. Não precisa pagar imobiliária, não precisa ficar mostrando casa para ninguém, não precisa ficar reformando a casa para poder ficar bonita na hora de vender. Você não precisa fazer nada, simplesmente apertar o botão vender e geralmente em 2 ou 3 minutos, até os papéis com menor liquidez provavelmente vão estar vendidos em menos de 5 minutos. E, como eu estava falando da divisibilidade, você não precisa vender sua casa inteira. Imagina que você tem uma casa que vale 500 mil e você precisa de 100 mil reais, urgente. E aí você vai vender a garagem da casa, o quarto, você vai vender só os tijolos, só o telhado, só as janelas? Não dá para você dividir uma casa ao meio e vendê-la. Então, essa é uma outra desvantagem da casa. Você não consegue dividir o seu investimento. Agora, nos fundos imobiliários, se você tem R$500 mil investido em fundos, você pode vender desde uma cota, que pode custar R$10, até o fundo inteiro de uma vez só. Você pode dividir em quantas vezes desejar na hora da venda e vender somente o que te interessa. E aí, uma coisa muito legal é que meus alunos, eles comentam que muitos saíram do Brasil, foram para a Europa, foram para a Austrália, foram para os Estados Unidos na esperança de levantar grana, de juntar dinheiro, voltar para o Brasil e comprar imóveis aqui, né? E eles, muitos que eu pego lá para começar a dar aula, falam que estão juntando há alguns anos dinheiro para poder fazer a primeira compra aqui no Brasil, né? Para poder fazer o primeiro investimento, porque afinal, as casas que eu encontrei aqui no site, a mais barata custava R$120 mil. Não é tão rápido que você vai conseguir juntar R$120 mil. Então, você vai ter que trabalhar por um bom tempo para juntar essa grana e aí sim fazer o seu primeiro investimento para poder receber retorno. E isso não acontece nos fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários, você tem fundos imobiliários que começam com 70 centavos, alguns custam 3, 4, 5 reais uma cota, e fundos ali que custam 700, 800 reais uma cota, uns fundos mais caros, e tem alguns que eu já vi chegando a 2.500 reais uma cota. Mas eu posso dizer que a maioria dos fundos estão entre 100 e 200 reais no seu valor, ou seja, 100 reais você já consegue fazer a primeira compra, comprar um primeiro papel, a primeira cota de um fundo de investimento. Com 10 reais dá para você comprar também. Eu mesmo já gravei em outros vídeos falando de alguns fundos que custam 10 reais. E sabe que é legal? Porque como você começa do zero, ou seja, você não precisa ter os 120 mil reais para começar, cara, você pode começar hoje comprando os fundos. O mês que vem você já vai receber os primeiros aluguéis e você pode pegar o dinheiro desse aluguel e reinvestir já em outros fundos. Então você faz um negócio chamado efeito bola de neve e aí você acelera o tamanho do seu patrimônio, porque você pega todos os seus dividendos, os primeiros aluguéis, e você vai recomprando. É como se você pegasse o aluguel de uma casa e comprasse outra casa só com o dinheiro do aluguel. Então no longo prazo você teria 2 casas alugadas e aí assim por diante, subindo para 3, 4, 5 casas alugadas. Então vai ter uma hora que você não vai querer mais investir em casa e você pode pegar aluguel de 5 casas ao mesmo tempo. Agora existe também a manutenção. Imagina só você ter uma casa e receber aluguel dessa casa. Você já tem que mantê-la pintada por fora para atrair os compradores ou as pessoas que vão alugar, na verdade. Você tem que manter a grama parada, você tem que manter tudo funcionando, as lâmpadas, você tem que manter enquanto não está alugada, você tem que pagar a conta de água, de luz, talvez, ou um condomínio, né? Então você tem custos de manutenção para manter aquela casa apresentável, né? Enquanto não está alugada. Quando está alugada também, se o seu inquilino foi lá e apertou a descarga, ela não funcionou, tá entupida, é você que vai ter que pagar
aquela manutenção. Então, a gente chama isso de contingências. Então, você tem que ter um dinheiro separado para essas contingências, ou seja, esses imprevistos que podem ocorrer na manutenção da casa. Já nos fundos imobiliários, você está contratando, na verdade, uma empresa que faz a gestão daquele grupo de imóveis e claro que você não tem que se preocupar com nada, você não precisa fazer nada. Existe já uma equipe que vai estar totalmente focada na manutenção desses imóveis, então você não precisa se preocupar com manutenção. Essa também é mais uma vantagem dos fundos imobiliários. Além dos custos de comissão, pensa comigo, quanto custa comissão de uma empresa imobiliária que vai vender ou que vai alugar para você? Geralmente ela vai cobrar alguma coisa, uma taxa mensal, geralmente alta, em torno de 5% do valor do aluguel, ou eles cobram um aluguel inteiro na primeira vez, eles vão cobrar alguma coisa de você para manter aquela casa dentro ali do portfólio deles de administração. E isso vai custar caro, vai ser tirado daquele valor que você recebe de aluguel. Já nos fundos imobiliários, eles cobram taxa também, mas é uma taxa muito pequena, e você nem vê a taxa, porque ela já é descontada no valor que você recebe. Então, se você está recebendo aquele valor ali e você está achando que é um número bom, já entenda que aquele número já está descontado todos os custos de comissão da empresa que faz a gestão do fundo. E agora, como dizem aqui na minha cidade, para colocar o último prego no caixão, a gente tem os impostos. Cara, imposto de imóvel é absurdamente caro. Se você for construir, você tem que pagar imposto. Se você for comprar, você tem que pagar o tal do ITBI. Você tem que pagar imposto de IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano. Enfim, você tem que pagar vários impostos de um imóvel tradicional. Agora, nos fundos imobiliários, você vai pagar imposto quando? Você só vai pagar imposto se você comprou um fundo imobiliário por um valor X e por algum motivo você vai vendê-lo lá na frente e foi mais caro do que você pagou, você vai pagar um imposto de 20% sobre o lucro da operação. A gente fala que é 20% sobre o ganho de capital imobiliário. E aí, você vai pagar somente 20% sobre o lucro. E o aluguel? O aluguel você não paga nada. Zero. Inclusive, eu gravei um vídeo, tá aqui, vou colocar no card, falando sobre a provável taxação de dividendos que a gente ia ter e que foi cancelada. Então, pelo menos por um bom tempo aí, a gente não vai ser mais taxado pelos dividendos de fundos imobiliários. Bom, eu acho que esse vídeo aqui, cara, merece não só a sua inscrição, como o like e como você copiar o link e mandar no WhatsApp para seus amigos para falar, olha só que legal. Vale muito a pena esse conhecimento para você tomar a sua decisão. Eu espero que você não tenha mais dúvida nenhuma de qual é o melhor investimento. Eu não vou nem falar que vou deixar para você tomar essa decisão, mas eu acho que você já sabe a minha opinião, né? Então, antes de terminar o vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, aperte o sininho para ser notificado sempre que eu lançar um vídeo novo, toda semana, 2, 3 vídeos toda semana. E também não se esquece de apertar o like ou comenta aqui embaixo, será que eu esqueci alguma coisa? Enquanto eu tô pensando aqui, vai lá, aperta o like ou escreve aí. Eu acho que não, mas se eu esqueci, escreve aqui embaixo. Tem alguma coisa que é mais vantajoso, menos vantajoso? Você prefere casa, você prefere fundo? Fala aí pra mim, escreve aí que eu vou responder você e quem sabe eu gravo num próximo vídeo também. Bom, é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, tchau, tchau.